Olha só. Cara, e assim, vocês todos, né? A gente sempre pergunta, que a gente fala quando vai jantar, almoçar e tal, de histórias, assim, né? De bastidores ou de viagens, né? Nossa. Sempre tem umas roubadas aí. Tem cara que dá golpe em guia turístico. Tem evasão. Fiquei sabendo dessa. Você soube que teve aí, né? Fiquei sabendo de uma Evasão de história. pedágio. Evasão de pedágio. Nossa, tem muita história, Acontece hein? essas coisas aí, né? E aí, Chacon também viajou pra caramba, né? Perfeito. Conta um pouco, alguma roubada, sei lá, alguma coisa que aconteceu. Tem uma assim. história boa do São Paulo. Tem várias histórias, tem muitas histórias. Mas tem uma que eu lembrei até essa semana passada, porque eu fiz um jogo do Fluminense, do Ganso, e aí eu lembrei da história por causa do São Paulo. 2016 você já tava? 2016 não. Eu São começo em Paulo e 2018. O Não, eu começo famoso em jogo 18. do Maicon Do goleiro. Maicon Goleiro. Eu tava nesse jogo. Bolívia. La Paz, Hernando Siles, o estádio. São Paulo precisava ganhar esse jogo, ou empatar, não lembro, mas era um jogo tipo de mata-mata, mas na fase de grupos. Porque Se perdesse, tava fora. Perdeu no Pacaembu pra eles. Isso, precisava fazer o resultado. Então, altitude, 3.600 metros. Já tinha feito o jogo do Santos lá em 2012. Nossa. E o Ganso tava nesse jogo também. Junto com o Neymar, o Santos acho que não ganha esse jogo. E aí o São Paulo vai enfrentar o The Strongest, beleza. Só que nesse jogo me credenciaram e eu fiquei no campo, eu não fiquei na tribuna. E é um acesso no campo é do caralho, né? Você sabe, você tá acostumado. Pra gente que é de escrita, muito você fica em tribuna, Eu também, em tribuna geralmente. Já ficou no campo alguma Já vez? fiquei no Bragantino. Muito foda, né? Muito bom. É muito foda. Você vê coisas e detalhes que você... É outro... Só ali, né? O que você não vai conseguir é analisar tão friamente a parte tática, né? Mas assim, de a sensação, a ambiente, emoção. um jogador falando uma coisa, o próprio cara que tá aquecendo vai te perguntar alguma coisa, Isso. tipo, o que aconteceu do outro lado? Aí você fala, os caras estão falando aqui que bateu a bola no braço e tal. O cara, não é possível. É bem legal. É isso. E aí, beleza, tô lá no campo, São Paulo, o bicho pegando. Jogo pegado. Depois tem a confusão ainda no final do jogo, mas eu vou contar na sequência. Beleza, segundo tempo, o Bausa era o técnico do São Paulo, Edgardo Bausa. Monstro de treinador. E o preparador físico do Bausa era o Bruno Militano. Ele chegava nos caras. Preparador físico que não dava, não aliviava. É pra treinar físico, vai treinar. E aí, certa hora no segundo tempo, tava no banco Lugano, Centurion, Ganso, Allan Kardec, acho que tava, não tenho certeza, Wesley, enfim. Só uns cobra da bola, né? Os caras grandes. E o Lugano quase como auxiliar, gritava o tempo inteiro, faz isso, faz aquilo, vivendo o jogo, quase invadindo o campo. Aí o Bruno Militano começa, vira pros caras e fala, vamos lá então, vamos aquecer, bora, aquece, vamos, vai. Altitude de 3.600 metros. O Ganso vira pra ele e fala assim, dá pique na altitude, tá maluco? Vou entrar cansado no jogo, porra. Moleque, eu não sabia onde enfiar a cara pra começar a dar risada. Pô, mas ele tava certo. Porra. Vai dar subindo a escada já mal. 5, 10 minutos o Bausa chama, o Ganso entra no jogo. E assim, como o jogo tava uma fervura absurda, o Ganso é aquele cara que para o tempo, né? O tempo para quando o Ganso pega a bola, o tempo para. Ele controla o tempo e espaço. Segurou, organizou, tocou, distribuiu, fez o que precisava. O Wesley entrou muito bem nesse jogo, correu pra cacete, que era um jogo que pulmão pros caras faltava. E o São Paulo conseguiu terminar e se classificou do jeito que precisava. E aí eu lembro que depois do jogo, a gente foi fazer as entrevistas, o Denis era goleiro, tinha sido expulso, o Maicon vira goleiro, o Calera é expulso depois, começa uma confusão generalizada no campo, porradaria. Isso. Vem polícia em campo, era o... O Calera apanha e é expulso. O Calera, acho que depois do jogo, acho que era. Sim. E o Gustavo Oliveira era o diretor de futebol de São Paulo. Ele vai dentro do campo junto pra tentar ajudar ali. Policial, escudo, aquele Libertadores raiz. Porradaria rolando. E aí depois do jogo, tava com o Bruno Lohans, repórter, que era da Globo. Ele ia fazer a matéria do Globo Esporte do dia seguinte. Aí a gente fez todas as entrevistas e eu lembro que a gente chegou no Denis e falou isso. Se você pegar a matéria do jogo, vai estar. Aí terminou de entrevistar o Denis e falou assim, Denis, é o seguinte, agora você vai virar pra câmera e falar assim, a Batalha de La Paz. O São Paulo passou. Aí ele vira e fala, a Batalha de La Paz. O São Paulo passou. Porque foi um negócio, parecia mata-mata, tipo, tô arrepiado lembrando. Parecia um mata-mata, só que era só um jogo de fase de grupos. E esse negócio do Ganso virar pro preparador e falar um negócio que jamais se escutaria de fora da tribuna. Cara, isso é um ponto importante. Queria até dar uma ênfase nesse time do Bausa, né? Porque o time do Bausa era um time que, assim, tecnicamente, até... Assim, nome a nome, você olhava o jogo do Atlético Nacional, quando você olha a escalação, você fala, meu Deus, né? Como é que chegou? O Ítalo jogando de meio armador. Ítalo. Né? Nossa, fizeram, assim umas mudanças e tal. Mas, cara, você viveu esse dia a dia próximo no campo, como você falou.
E, cara, queria que você falasse um pouco do Bausa, que hoje tá numa situação de saúde muito ruim, né? Mas é um baita cara que foi muito importante. E esse quase, a sensação desse quase, cara, como é que você enxergou estando lá dentro, assim, quase como os caras viajando junto muitas vezes, né? Então, viagem lá pra acompanhar. Então, queria que você falasse um pouco dessa Libertadores 16 aí. Acabei de lembrar de uma ótima história dessa aí, que na véspera da semifinal, lá na Colômbia, eu tava com o Marcelo Prado, nosso Guinho. Aí eu não vou poder dar o nome das pessoas, que senão vai comprometer, mas eram jogadores. Perfeito. Depois eu conto fora do ar o nome. Tá. Perfeito. Véspera do jogo da volta, o São Paulo tem a expulsão na ida, né? Acho que é o Maicon expulso, né? Maicon. Trágica expulsão do Maicon. Aí o Bausa faz uma alteração que depois ele pede desculpas pro Lugano. O Lugano me contou isso depois de uma entrevista, que o Bausa chega no vestiário e fala: Lugano, lá caguei. Eu caguei. Caguei, tinha que ter colocado você. Ele inventa de pôr o Mena de zagueiro. O Mena é lateral esquerdo da seleção chilena e tal. Ele põe o Mena improvisado, o Lugano não entra, o Lugano fica louco, tipo, no banco. Aí ele pensou, não queria colocar um zagueiro frio num jogo naquela temperatura, enfim. Não deu certo, foi uma cagada. E o Borja arrebenta o jogo e tal. Na volta, o São Paulo precisava reverter o placar. Não lembro, foi 2x0 aqui? Não lembro quanto foi. Foi 2x0 aqui. 2x0, 2 do Bausa. Certo, só que tinha o gol fora, né? Do Bausa não, do Borja. Tinha o gol fora na época, né? Tinha. Vocês lembram? Pra você que é mais jovem hoje, como é que é o gol fora? Como se valesse 2. Então assim, 2x0 aqui, né? Se for 2x0 lá, tudo igual, beleza. Agora, se for 3x1 lá, mas o São Paulo fez um gol, 3x3 no agregado, o São Paulo passa. Porque o São Paulo fez o gol no agregado fora de casa. Então ele teria o critério. 2x0, pá. São Paulo faz 3 gols fora. Quem faz mais gols fora, no saldo de gols igual, o critério de desempate é o gol fora. Beleza. Véspera do jogo, estamos nessa concentração do São Paulo lá. 2 jogadores na recepção do hotel. Aí resenha, pá, não sei o quê, pipipi, papapá e tal. E amanhã o jogo, como é que vai ser, como é que não vai ser e tal, não sei o que lá. Aí uma hora eu viro e falo, mas placar, não lembro se eu falei 3x1. Enfim, eu falei um placar que o São Paulo passava. Aí o cara, não, jogador de São Paulo, foi titular no jogo. Não, esse placar não passa. Eu falei, não, passa, critério gol fora de casa, se vocês fizerem tanto, é assim, vocês perderem de tanto na ida, vocês passam. Não passa. Porra. O cara convicto, na véspera do jogo da semifinal. Super informado, super ligado. Não tinha certeza do... É esse o nível das coisas que acontecem. Tipo, 3x1 pro São Paulo fora, passava. Porque marcou 3 gols fora. Exatamente, era esse placar, acho que foi isso que eu falei. 3x1 passa, o cara, não passa. Enfim, o cara convicto. Aí ele chama o Felipe Espíndola, assessor de imprensa que é do São Paulo até hoje. O Felipe tava nessa viagem também, viagem importante, foram os 2 assessores. Tava o Juca e o Felipe. Assim como foram 2 setoristas nossos, fui eu e o Guinho, que nunca acontecia. Ou é um ou é outro, se reveza. Nessa viagem semifinal Libertadores foi os 2. Aí tem que vir o Felipe. Aí ele falou assim, ô Felipe, a Zan tá falando aqui que se a gente fizer 3x1, passa. Ele falou, passa. Aí o cara, tipo, não sabia onde enfiar a cara. Eu falei, caralho, eu tô não sabe, mano. Uma porra dessa, velho. A véspera da semifinal. E o cara mais perdido que tudo. O jogo mais importante da década. Exatamente. É um negócio, é um nível assim que a galera nem imagina, nem sonha que acontece. Perde o segundo jogo também, né? Perde o empate. Eles fazem Caleri empata. E tem o pênalti não marcado. No Hudson. Acho que eles abriram. A gente abriu com Caleri. Cara, o São Paulo no pênalti ali era tipo... Ia mudar completamente o jogo. Esse jogo... Ia fazer 2x0. O Guerra faz um gol? Não, né? Ele faz o de empate, se não me engano. O Alejandro Guerra. Ou ele faz o de empate ou é o segundo. Porque o São Paulo, quando faz com Caleri de cabeça... Isso, Caleri de cabeça. Aí, antes, eu acho que do empate, ou sofre empate, e na sequência tem o pênalti no Hudson descarado, no finalzinho do primeiro tempo. Descarado. Tipo, é o lance capital que muda a história de uma vaga. Eu lembro claramente, depois do jogo, ter falado assim, cara, acho que foi um dos maiores... Eu não vou usar a palavra roubo, porque imagino escândalo de arbitragem que eu vi ao vivo no estádio pelo tamanho do jogo, pelo tamanho do que estava envolvido e pelo tamanho do erro de arbitragem que foi no VAR, né? Até o daqui, se for ver bem, a expulsão do Maicon pra mim foi exagerada. É aquela coisa de dar brecha, cabe a margem da interpretação, mas... ele foi moleque pra caramba, né? Mas exagerou. Tipo, é isso, ele deu a brecha, ele deu a margem, mas... No frigir dos ovos dá até pra, beleza, não expulsar. Mas dá pra entender. Agora, o pênalti no Hudson é escandaloso. Ele é empurrado. E o Lugano, depois do jogo, ele fica louco da vida com razão. É tipo um protesto ali da torcida dentro de campo. Ele entendendo o sentimento que o torcedor tava tendo naquele momento, ele meio que tipo, apela. E aí ele é expulso também porque ele perde a linha. Sim. Mas, cara, essa cobertura desse time foi isso que você falou. Era um time muito copeiro que...
apesar de tecnicamente não ser brilhante, eu acho que dava orgulho pro torcedor. Sim. Porque os caras se sentiam representados. Pô, esses caras dão a vida. Esses caras dão a alma em campo e representaram a tradição do São Paulo na Libertadores. E o Bausa era um cara bacana, você teve contato com ele? Sim, gente boa. E tem a história famosa da churrasqueira do CT, né? Sim. Que CT da Barra Funda tinha uma outra churrasqueira, só que o churrasco argentino, a parrilla argentina é diferente. E aí ele falou pros caras, não, vocês fazem churrasco tudo errado aqui no Brasil. Não é assim. E ele pegou, ensinou, explicou e os caras mudaram a churrasqueira por causa do Bausa no CT. Só que eles fazem carne bem passada, cara. Isso é inacreditável, meu. Mas é muito boa. Não, é boa, mas, pô... Com chimichurri. É bom. Com o sangue ali, porra, é muito também. melhor. Mal passada é muito pega melhor. Balzinho, então, mudou a churrasqueira. Mudou a churrasqueira. Você Não pergunta sabia. pra galera lá depois. Agora...